Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 9. A mensagem desta manhã, ela é uma pergunta para você e para mim também. A pergunta é: você já ganhou uma alma para Cristo? Você já ganhou uma pessoa para Cristo? Você vai para o céu sozinho ou acompanhado? Aí você diz: não, pastor, eu vou acompanhado, minha esposa é crente, na hora que ela subir eu seguro no pé dela e a gente entra junto no céu. Não vai dar certo. Essa tática aí não vai dar certo. Irmãos, ganhar almas para Jesus é e deve ser a prioridade de todo crente e a prioridade de toda a igreja. E aqui eu queria ler com vocês 1 Coríntios capítulo 9. Primeiro porque esse termo ganhar almas, ele tem sido desprezado nesses últimos anos na igreja evangélica. Fala-se muito em treinamento, fala-se muito em aconselhamento, fala-se muito em compartilhamento, mas pouco se fala em ganhar almas para Cristo. E aí eu queria ler com você o que Paulo coloca aqui, 1 Coríntios, capítulo 9, versos 19 a 22. Diz assim, Paulo: porque sendo livre de todos, fiz-me escravos de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Vamos lá, versículo 22. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de ganhar por todos os modos, salvar alguns. Então preste atenção que aqui nós temos o verbo ganhar, usado pelo apóstolo Paulo. Ganhar, no versículo 19, o maior número possível. E depois Paulo vai repetir esse verbo ganhar, aplicado a algumas classes, alguns grupos. E Paulo não está dizendo aqui que ele se tornou judeu, ele se tornou sem lei, ou legalista, ou judaizante, para ganhar essas pessoas. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que ele se colocou no lugar dessa pessoa, ele teve uma compreensão de como essas pessoas pensavam, e em cima disso, ele vai então pregar o Evangelho. E o seu objetivo é ganhar essas pessoas para Cristo. É salvar essas pessoas, ou permitir que através da sua pregação e do seu ensino, essas pessoas fossem salvas por Cristo. Esse verbo ganhar é um verbo muito importante, o seu sentido é muito forte, porque ele vem do mundo dos negócios. O verbo ganhar aqui significa adquirir, obter. Significa trocar algo que é de menor valor por algo de maior valor. Em outras palavras, a linguagem aqui é de investimento espiritual. Então, o maior investimento que nós podemos fazer como pessoas
o ajuntar tesouro nos céus, o dar frutos aqui na terra que permaneçam, é justamente esse trabalho de ganhar almas. Ganhar almas. Uma igreja, meus amados irmãos, que não está preocupado em ganhar almas, me desculpe, mas não é uma igreja. Charles Spurgeon, ele diz: não há maior honra do que ser um instrumento nas mãos de Deus para resgatar almas do reino de Satanás e conduzi-las para o reino de Deus. Há muitas pessoas hoje na igreja preocupadas em defender a doutrina. E é lícito, é justo. Há muitas pessoas que estão preocupadas em preservar a sã doutrina, e é justo. Mas o foco da nossa missão é ganhar o maior número possível de pessoas. Porque coloque na sua cabeça que o evangelho por si mesmo, a palavra de Deus, ela é martelo, ela é fogo. Ninguém pode destruir. Se você não defender a palavra de Deus, ela por si só se defende. Você não precisa defender a Cristo, porque Cristo, Ele é Senhor, e Ele por si mesmo é poderoso para se defender. Mas quando se fala em ganhar almas, está no cerne da nossa doutrina. A nossa doutrina diz que Deus predestina os fins, as finalidades, os objetivos, mas Deus também predestina os meios. E sabe o que essa doutrina está sendo transformada dentro da igreja hoje, por nós, reformados, presbiterianos? Um argumento para não evangelizar. Se Deus predestinou mesmo, essa pessoa vai se salvar, independentemente de mim. Só que você esquece que Deus predestinou os fins, mas nós somos os meios. E somos meios intransferíveis. Nós não podemos abrir mão de sermos meios, porque nós somos escolhidos para isso. Se você observar, não dá para fazer um estudo amplo aqui, mas eu queria citar apenas alguns exemplos bíblicos. O que não é ganhar almas? Ganhar almas não é levar pessoas a crerem em milagres. Ganhar almas não é pregar o evangelho da prosperidade material. Ganhar almas não é distribuir bens aos pobres. Ganhar almas não é fazer membros novos na igreja. Ganhar almas não é praticar o proselitismo religioso. Ganhar almas não é atrair pessoas com uma mensagem que não é bíblica. Ganhar almas não é comércio, não é mercado. Ganhar almas não é profissão. Ganhar almas não é fazer seguidores de pastores ou de ministérios pessoais. O que é ganhar almas para Cristo? Ganhar almas para Cristo é ceifar ou colher os frutos que são produzidos pela semeadura da palavra. E quanto mais você semeia a palavra, mais o Espírito Santo gera frutos, gera conversões. Então ganhar almas é colher essas vidas. Ganhar almas é pescar ou apanhar homens vivos. Vós sois pescadores de homens, disse Jesus. E atrás dos perdidos até encontrá-los, Lucas capítulo 15. É explicar as Escrituras para aqueles que não entendem. É fazer discípulos para Jesus. É rogar aos incrédulos que se reconciliem com Deus. É levar as pessoas a serem convertidas a Deus pela pregação do Evangelho. Mas eu queria chamar a sua preciosa atenção também, porque Moody, o grande evangelista americano, ele diz que nós, ganhadores de almas, somos as pessoas mais improváveis. Somos as pessoas que, aos olhos humanos, jamais seríamos ganhadores de almas. Porque quem ganha as almas não somos nós somos instrumentos. Nós nos colocamos nas mãos de Deus para pregar o Evangelho, para falar de Jesus, para testemunhar de Jesus, mas é o Espírito Santo que converte, que convence.
Moody diz assim, abre aspas: Deus não necessita de nossa força ou sabedoria, mas de nossa ignorância, de nossa fraqueza. Deixe-nos apenas dar isso a Ele, e Ele pode fazer uso de nós para ganhar almas. Quando Deus foi tirar o seu povo do Egito, Ele usa um comunicador, um líder gago. Quando Deus resolve fazer um grande ministério de libertação em Israel, usa um profeta como Elias. E Paulo resume bem isso: Deus escolheu as coisas fracas, as coisas loucas, aquelas que não são. Deus escolheu a mim e a você para sermos instrumentos em suas mãos para ganhar almas para Ele. Mas eu quero chamar a sua preciosa atenção. Eu vou colocar 4 argumentos aqui. Eu não vou lhe convencer, quem vai lhe convencer é o Espírito Santo. Para provar para você, ou para apresentar para você 4 razões para você ser um ganhador de almas. A primeira razão que eu vejo na Bíblia é que você foi convertido por Deus para ser um ganhador de almas. Você foi ganho para ser um ganhador. Vocês entenderam ou não? Abra a sua Bíblia, por favor, lá em Marcos, capítulo 5. A partir do versículo 1 em diante, você vai descobrir que Jesus sai de uma tempestade e, ao pisar em solo, ele encontra um homem endemoniado. Mas ele não era apenas um homem endemoniado, ele era um homem endemoniado por mais de 6.000 demônios. A sua estrutura, o seu ser, nele habitava mais de 6.000 demônios. E ele era um homem que estava à margem da sociedade, morando em cemitério, e ninguém conseguia detê-lo. E Jesus vai e liberta esse homem. E veja, por favor, lá nos versos 5, no capítulo 5, versículo 18, diz aí: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que eu deixasse estar com ele. Lê comigo o versículo 19, por favor. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos o que se admiravam. Tem muita gente hoje aqui na igreja de Pinheiros que iria considerar Jesus um irresponsável, um inconsequente. Porque como é que Jesus, imediatamente, ao libertar um homem de 6.000 demônios, sem fazer classe de catecúmenos, sem dar um treinamento, sem apresentar os 5 pontos do calvinismo, sem conhecer a confissão de fé de Westminster, os 33 capítulos. Jesus não somente fala, mas Jesus ordena que vai lá e diz o que Jesus fez na sua vida, a transformação que Ele fez em você, e como Ele teve compaixão de você. Meus amados irmãos, preste atenção, só pode ganhar almas quem foi verdadeiramente ganho. E a minha grande preocupação é que pastores e membros de igreja hoje, que não estão preocupados em ganhar almas, precisam se converter. Precisam se converter. Porque todo convertido, ele quer compartilhar o que Jesus Cristo fez na sua vida. Ele queria seguir a Jesus. Ele queria seguir a Jesus, ele queria agora ser um discípulo de Jesus, mas Jesus não. O seu campo missionário é aqui em Decápolis.
porque todo mundo conheceu você quando você era endemoniado. Você é um endemoniado famosíssimo aqui. Todo mundo conhece você. Você é um encapetado que fez sucesso. Agora você está liberto. Eu te libertei. Vai lá e conta aos seus, de cidade em cidade, o que Jesus Cristo fez na sua vida. Então preste atenção, irmãos. Todo crente, ele é convertido para ganhar almas, para falar de Jesus. Mas vamos pegar outro exemplo. Atos dos Apóstolos. Esse aqui é o terrorista mais famoso. Esse aqui, ele matava em nome de Jesus. Ele matava em nome de Deus. E ele matava, segundo ele, na sua ignorância, como se estivesse prestando culto a Deus. Matar crente, matar cristão para Saulo, era um ato consciente de adoração a Deus. Ele achava que estava fazendo um bem para o judaísmo, matando crente. E diz o texto, Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Veja, por favor, versos 18 em diante. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. Chama a atenção dos batistas e dos assembleianos. A seguir levantou-se e foi o quê? Então ele não desceu as águas, presbiteriano. Ele se levantou e foi o quê? Batizado. Então Paulo, pelo menos esse a gente salva para nós. Tá certo? Foi batizado, levantou-se e foi batizado. Mas diz o texto, presta atenção. E depois, versículo 19, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Alguns dias. Versículo 20, lê comigo, bem forte. E logo... Amém. Com quem Paulo teve um encontro no caminho de Damasco? Com Jesus. Então Paulo não era presbiteriano, não era batista. Paulo era de Jesus. E quando ele tem essa experiência de conversão, o que é que ele faz? Ele começa a dizer para os outros quem é? Quem é Jesus? Também não fez classe de catecúmenos, não fez seminário. Ele conhecia o Antigo Testamento, ele era um cara sabedor das Escrituras. Mas naquele momento, todo aquele conhecimento que ele tinha da lei foi iluminada pela graça de Deus e, consequentemente, ele teve uma compreensão. E veja lá, por favor, no texto seguinte, no versículo 21 e 22, veja lá o que diz. Que ele pregava, verso 20, o que diz? E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos, o que ouviam estavam atônitos, diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocaram o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de levarmos amarrados aos principais sacerdotes. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Então o que você tem que mostrar é que Jesus é o Filho de Deus. O Evangelho é isso. Então eu quero dizer para você o seguinte: você foi ganho por Jesus, para você ser um ganhador de almas. Lá em 2 Coríntios diz que nós somos reconciliados com Deus e nos tornamos embaixadores de Cristo, para que nós roguemos aos homens que eles urgentemente se reconciliem com Deus. Então você pode cantar no coral, você pode tocar na igreja, você pode ser um oficial de igreja, você pode ser tudo aqui na igreja, fazer tudo. Mas você precisa entender que você precisa ganhar almas. E a igreja de Pinheiros é uma igreja que está aqui para ganhar muitas almas. Segundo lugar, você recebe uma ordem
para ganhar almas. Você foi convertido por Deus para ganhar almas, e Jesus dá para você e a mim uma grande comissão. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, quando eu não ganho almas, eu estou sendo não somente desobediente ao meu chamado, mas desobediente à ordem de Deus, ao mandato de Deus. Irmãos, se você pegar um banco existe para quê? Se você fosse dono de um banco, para que um banco existe? Hein? Para ganhar dinheiro, é ou não é? Você já viu um banco generoso? Existe banco generoso? Banco? Não existe. O negócio dele é ganhar todos os produtos que estão sendo oferecidos pelos bancos para você é o quê? Tirar lucro para eles e para os seus acionistas. Por que banco trimestralmente publica a sua lucratividade? Porque ele está ali para ganhar dinheiro. Pizzaria. Para que uma pizzaria existe? Para vender remédio? Para que uma pizzaria existe? Vender pizza, fazer pizza. Não é para discutir a pizza, a origem da pizza, a composição da pizza, porque é o que nós estamos fazendo como igreja. A igreja hoje se reúne para discutir, para dizer que nós não fazemos isso, os outros fazem isso, que nós somos mais crentes do que os outros. Nós somos mais consagrados, somos mais inteligentes, sabemos mais doutrina. Estou falando nós aqui, presbiterianos. E nós não estamos fazendo. Infelizmente, meus amados irmãos, nós não temos mais pastores que estão saindo dos nossos seminários hoje com paixão missionária, com cheiro de ovelha, querendo ganhar almas para Jesus. Infelizmente, isso está refletindo negativamente. E as nossas igrejas estão decrescendo, cada ano passa, porque não existe mais essa paixão pela pregação do Evangelho. Terceiro lugar. Terceira razão para você ser um ganhador de almas. Você foi convertido por Deus para ser um ganhador. Você recebeu uma ordem de Deus para ganhar almas. Terceiro, você precisa ter compaixão para com os perdidos. Abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo quê? 12. Atos 4, 12. Vamos ler juntos? O que é que diz aí? O que é que diz? E não em nenhum outro, porque abaixo do céu existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa. Se você sabe que a salvação só é recebida por quem crê em Jesus, quem não crê em Jesus está indo para onde? Para o inferno, é ou não é? Seus parentes, seus amigos, dentro da sua casa. Se na sua casa tem gente que não crê em Jesus, está indo para onde? Para o inferno, está condenado. Agora, você não tem nenhuma sensibilidade por isso? Está indo para o inferno? Boa viagem. É assim que nós vamos encarar a vida cristã? De vez em quando eu pego os pastores aqui embaixo conversando, eu disse, vocês conversando e as almas indo para o inferno. Muita gente hoje quer conversar, quer discutir, quer debater. Meus irmãos, nós temos uma missão para cumprir. E essa missão é muito séria, sabe por quê? Veja lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o que é que diz? 2 Coríntios 4, 4.
Ele diz, começando o versículo 3, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está o quê? Encoberto. Então o que é que nós temos que fazer? Desencobrir esse evangelho, revelar esse evangelho, mostrar esse evangelho. E nós temos que, além disso, veja a luta que a gente tem. Veja aí, o que é que diz aí? O versículo 4. Leia comigo, bem forte. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que ele não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é... O que é que o diabo quer? Cegar o entendimento das pessoas, mantê-las cegas da ignorância espiritual, para que elas não vejam o evangelho, não creiam no evangelho, não compreendam o evangelho. A gente logo joga a semente nos corações, o diabo, como um pássaro, vai lá e tira essa semente, para que a semente o que não? Frutifique. Irmãos, as almas estão indo para o inferno. Aí você diz, pastor, mas foi porque é vaso de desonra. Não faça isso, meu irmão. Se fosse assim, nós estávamos perdidos, porque diz assim lá em João 3, assim, porque Deus o quê? Amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho. A mensagem do Evangelho, o sério do Evangelho, é o amor de Deus pelo perdido. E nós temos que dizer para o perdido que Deus o ama, e que se ele crê em Deus, em Jesus Cristo, ele não será condenado, mas será salvo. Você não administra os resultados, mas você é um meio, você é um instrumento. Pense um pouquinho. Olhe para dentro da sua casa, seus parentes. Quantos estão partindo para a eternidade sem Jesus? Olhe para os seus amigos, pessoas que você gosta, pessoas que estão no seu relacionamento, pessoas que você admira, e você chega a dizer, inclusive assim, olha, só falta ser crente, porque é bom demais. Só que bom demais não serve. Tem que reconhecer que não vale nada para ser salvo. Eu não sei se isso cria em você algum sentimento. Aí depois que morre, aí você entra em desespero. Pastor, meu parente partiu para a eternidade. Será que eu vou encontrar ele lá no céu? Eu falei, meu amigo, departamento de cadastro. Meu negócio aqui é tirar pedido. Eu estou aqui, né? Muitos são chamados, poucos são. Quem é que tem que chamar? Nós. Quem é que vai escolher? Deus. Eu não invado que é a área que é de Deus. Fique na sua, mas faça a sua. Mas eu quero concluir chamando a sua atenção, colocando uma quarta razão para você ser um ganhador de almas. E eu vou dizer para você sobre a recompensa de ser um ganhador de almas. E eu quero dividir essas duas recompensas em recompensas terrenas e recompensas celestiais. Amém? Salmo 126, por favor. Salmo 126. A última parte desse salmo vai nos chamar aqui a uma lei que a gente chama a lei da semeadura. Salmo 126. No versículo 5 diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo o quê? Então veja exemplo, os que com lágrimas semeiam no presente. Está difícil, você tem que chorar para pessoas se converter, você tem que semear com choro no presente, mas diz aí, com júbilo ceifarão, júbilo. E aí vem a segunda parte que diz assim, quem sai andando e chorando, não é quem fica esperando, tá? Você quer que as almas ganhem? Jesus não mandou, fica, ele mandou, indo. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo o que? Os seus fez. Presta atenção, que a maior alegria que você tem, a maior recompensa que você tem aqui na terra, como crente, é a alegria de ser um instrumento para ganhar almas para Jesus.
Sabe por quê? Porque quando alguém se converte na terra, há festa no céu, há júbilo no céu, e Deus compartilha conosco essa alegria, essa satisfação. Por isso, crente que não evangeliza, geralmente é bicudo, é iracundo. Ele não tem fruto. Se você é uma pessoa que ganha almas para Jesus, você tem um prazer, a satisfação, a alegria. Alegria. Jesus viu o penoso trabalho da sua alma e ficou satisfeito. Satisfeito. Sabe qual é a grande motivação que a gente tem na igreja para continuar fazendo o trabalho? E eu tiro isso por mim. E uma vez eu li tudo quanto foi livro de motivação. Eu falei, como é que eu vou motivar o conselho? Como é que eu vou motivar a igreja? Aí eu li, não entendi nada. Eu não posso dar participação nos lucros, eu não posso dar pacote de turismo, eu não posso promover para você crente de primeira, segunda, né? Crente ouro, crente prata. Não dá para fazer isso. Eu falei, senhor, como é que eu vou fazer para motivar a igreja? Sabe o que é? O trabalho, o resultado do trabalho. Quando você prega o evangelho, quando a igreja está fazendo aqui esse ano, o ano todo pregando, já recebemos 250 pessoas e vamos receber mais 200 hoje. E na semana que vem mais umas 100 pessoas, só de adolescente, tem 30 ou 40. Isso aí motiva o coração da igreja, enche a igreja de alegria. Vocês não estão para entender? Agora, tem um negócio aqui internacional. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Daniel. Daniel, capítulo 12, versículo 3. Daniel, capítulo 12, versículo 3. Esse versículo é assim, encantador. Os ganhadores de alma, os grandes missionários, sempre se deleitaram nesse versículo. Tá certo? Você está investindo no seu filho para ele ser um filho brilhante, não é isso? Meu filho é brilhante. Eu quero que ele brilhe no mundo dos negócios, da inteligência. Muita gente querendo os brilhos deste mundo. Vê que a palavra de Deus diz. Deuteronômio, Daniel, capítulo 12, versículo 13. O que diz? Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Olha que coisa, promessa maravilhosa. Os que conduzem o quê? A muitos a justiça. O que é conduzir a justiça aqui? É levar a Cristo. Aquele que ganha almas, diz Provérbios capítulo 11, é sábio. Sabe o que vai acontecer? Você, como ganhador de alma, você não vale nada aqui na terra, mas no céu você vai brilhar. Você vai para a calçada da fama. Você vai brilhar. Tem muita gente que quer brilhar aqui cantando, pregando, não sei o quê. Tudo isso são bijuterias. Bijuterias. Você vai brilhar mesmo lá no céu, como estrelas, como diz aqui, por você ter levado a muitos, conduzido a muitos, a justiça de Cristo. Amém?